ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Sensei Tadao Nagai. Sensei, uma lenda do judô no Brasil, nono dan de judô. Sensei, muito obrigado por participar do Budocast. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar participando dessa entrevista e eu agradeço por essa oportunidade. Estamos aqui também com o Gustavo Supranzetti, nosso amigo que já participou de outros Budocasts e que foi também quem intermediou essa conversa. Muito obrigado, Gustavo. Bom, eu que agradeço aí todo mundo que está ouvindo e ao Sensei Nagai por essa oportunidade de poder escutar as histórias dele. Para a gente começar, o senhor poderia contar um pouco da sua trajetória no judô para a gente, o início em São Paulo até a chegada em Recife, fundando a atual Associação Nagai de Judô? Certo, pronto. Eu comecei judô com 9 para 10 anos. Até então eu vivia na roça, trabalhava com meus pais. Meus pais eram imigrantes e até os 9 anos trabalhei com meus pais na roça. No 9 anos fui levado para São Paulo por um amigo do meu pai e fui morar na academia de judô. Era a Academia Ogawa Budokan, do professor Ryuzo Ogawa. Então, aos 9, 10 anos comecei a praticar judô, ao mesmo tempo aprendendo a língua japonesa. E lá no Ogawa, minha história é longa. Eu considero, por exemplo, a família Ogawa como se fosse minha família. Meu professor Ryuzo Ogawa eu considero como segundo pai. Então, vivi lá 13 anos e aprendi o verdadeiro caminho do judô. Quando eu cheguei lá, nós éramos internos, nós éramos em 13. E nós é que fazíamos a limpeza da sala, lavar banheiro, limpar o tatame, tudo a gente fazia. O professor Ogawa fiscalizava tudo isso. Lavar kimono, lavar roupa também a gente fazia. E assim vivia dentro da Academia Budokan durante 13 anos. E fiz o curso de contabilidade, fiz concurso para funcionário público federal. Enfim, fui auxiliar do professor Ogawa no judô. Em 1961, eu fundei a minha academia em São Paulo, juntamente com o meu amigo Toanossi Ono. Até então, como competidor, eu fui campeão paulista 2 vezes, 3 vezes como campeão brasileiro, 1 vez como técnico da seleção paulista. E várias competições, campeão do Paraná, campeão da colônia japonesa, conquistei todos esses títulos. Na época, eu era funcionário do Ministério da Indústria e Comércio, eu tive um convite para ir trabalhar no Japão. Aí eu vi uma oportunidade para me treinar judô no Japão. Mas, infelizmente, como estava meu pai hospitalizado, eu não tive condições de viajar. E mais tarde, meu pai veio a falecer. Em 1970, eu fui convidado para vir para o Nordeste, para Recife. E eu, inicialmente, fiquei na dúvida. Aí fizeram outra proposta. Eu queria ir para Catanduva. Catanduva eu tinha pessoal conhecido. Aqui em Pernambuco, para mim, era novidade. Naquela época, todo mundo falava pau de arara. Pau de arara, eu pensei, puxa, deve ser bem diferente. Aí eu fiz a proposta, se eu podia vir para Recife, se não der certo, voltaria. Aí a contraproposta foi assim, você vai, mas por conta do governo. A volta você vem por sua conta, a despesa é sua. Se você aceitar isso, pode fazer. E eu aceitei. E vim para Recife, gostei, e 3 meses depois eu vim com a família. Então já estou 50 anos aqui. Eu sou mais pernambucano que paulista. A história como competidor eu fiz em São Paulo. Inclusive, eu sou um dos fundadores da Federação Paulista. Na época, quando fundamos a Federação Paulista, a federação era a Federação Paulista de Pugilismo. E transformamos o judô, a Federação de Pugilismo, para a Federação Paulista de Judô. Na época, o primeiro presidente foi Lúcio Franca. Eu fui vice-presidente dele e durante primeiro, segundo, acho que foi 3 mandatos, o Lúcio foi reeleito 3 mandatos. 3, eu não estou bem certo se do terceiro ou no 4º mandato teve um caso interessante. Eu não sei se vocês lembram do nome do Katsuhiro Naito e Sérgio Habib Bai, foram dirigentes da Federação Paulista. Aí eles me fizeram um convite para me ser vice-presidente da chapa deles. Aí eu falei, Naito, eu já sou vice-presidente, eu sou candidato na chapa do professor Lúcio. Não, mas você pode candidatar nas 2 chapas. Aí foi que nós conseguimos tirar o Lúcio do mandato. Aí foi eleito o professor Naito presidente e eu fui vice-presidente. Assim, trabalhei
até a minha vinda para Recife. Quando vim para Recife, eu fiz uma promessa, um pedido da minha mulher. Tadal, você vai para Recife, mas você não vai deixar o judô. Por quê? Porque em São Paulo, eu fazia parte da comissão técnica da Federação Paulista e semanalmente viajava, final de semana viajava para regiões, para São Paulo, tinha 5 regiões, Sudoeste, Noroeste, Sorocabana, Paulista, e eu fazia parte da comissão técnica da Federação. E final de semana a gente viajava para fazer clínica, curso, saía na sexta-feira à noite, só voltava no domingo à noite. Então, com a minha vinda para Recife, minha mulher disse, não, você vai para Recife, mas vai deixar o judô. Quer dizer, eu vim para Recife na promessa que não ia mais interferir no judô. E vim para cá, como funcionário público federal. No primeiro mês, já o pessoal aparecendo lá no escritório, falando, senhor Nagai, o senhor é por aqui, não procura a gente e tal. E eu acabei envolvendo com o judô. E assim, envolvido em judô, e fundei a Federação Pernambucana de Judô. Fundamos a Federação Pernambucana de Judô. Até hoje agora faço parte fui presidente da Federação Pernambucana, e enfim, tive 4 mandatos dentro da Federação Pernambucana de Judô. Sensei, a minha primeira pergunta, então, seria com relação a esse seu início no judô com o Sensei Ogawa. O Sensei Ogawa, ele era conhecido por ser bastante sério no treinamento, né? A disciplina, principalmente, não dispensava nada. E, além disso, o Sensei Ogawa, além do judô, ele também conhecia um estilo de jiu-jitsu japonês, né? O Kashima Shinryu. Como é que funcionava esse treinamento, assim? Ele ensinava judô, ele ensinava o jiu-jitsu, ele ensinava ao mesmo tempo? Não. Veja só, era a Academia Ogawa de Jiu-Jitsu e Judô. Nós treinávamos, inicialmente, a aula começava às 7 horas. Das 7 às 8 era jiu-jitsu. Das 8 às 9h30 era judô. O que é esse jiu-jitsu? É de jiu-jitsu tradicional. Na verdade, eu não cheguei a completar todas as séries das técnicas de jiu-jitsu, mas eu avancei muito. Hoje, eu acredito que acho que eu não tenho mais quase que ninguém que conhece esse jiu-jitsu tradicional, porque aqueles que treinavam comigo, não éramos um grupo de mais de 40 alunos que faziam esse curso de jiu-jitsu. E hoje, realmente, eu acho que se resta uma meia dúzia é muito. Então, conhecimento realmente do jiu-jitsu do Ogawa, que é Kashima Shinryu, estilo do professor Ogawa, hoje dificilmente você encontra uma pessoa que tem noção do jiu-jitsu, é muito difícil. Inclusive, Sensei, existe um jornal de 1957 de uma competição das faixas pretas da Budokan, em que o senhor fez uma demonstração desse jiu-jitsu tradicional, né? Então era o senhor e, se não me engano, o Toranosuke Ono. Né? Toranosuke Ono, era a minha dupla, era uma dupla. Realmente, eu fiz várias demonstrações de jiu-jitsu, inclusive quando eu vim aqui para Recife, ainda eu fiz uma demonstração aqui no campeonato pernambucano, eu fiz demonstração. Então, na verdade, às vezes a pessoa o senhor não podia fazer um curso, transmitir esse conhecimento que o senhor tem, mas, na verdade, eu não sei mais nem um décimo, já faz mais de 70 anos que eu estou parado nesse do jiu-jitsu. Quando eu comecei com 9, 10 anos, até 15 anos, mais ou menos, 15, 20 anos eu fiz, mas depois disso eu deixei. Então, é tanto tempo que, se eu for hoje, acho que nem um décimo eu não sei mais. Então, a pessoa, às vezes, se eu podia dar um curso de jiu-jitsu tradicional. Eu, inclusive, dei uma iniciação aqui há uns 5 anos atrás, mas não teve continuidade, não. E nessa época, a Academia Budokan ela era bastante grande, né? Ela tinha suas próprias competições de tantas pessoas que treinavam diretamente com o Sensei Ogawa ou em filiais, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez hoje as pessoas não conheçam, que naquela época, além das competições do Campeonato Paulista, brasileiro, ainda existiam as competições internas da própria Academia Ogawa, que atraía muitas pessoas, e inclusive muitas das competições eram no ginásio do Pacaembu, né? As competições da Budokan Ogawa, na maioria das competições, era no Pacaembu. Eu, quando comecei, o professor Ogawa tinha mais ou menos 3 ou 4 filiais. Isso foi crescendo, que a Copa Budokan, eu acho que nenhum campeonato paulista batia no campeonato da Budokan, pela quantidade e pela qualidade do torneio, da competição. A Copa Budokan de Judô. E outra história que eu vou
tentar explicar para vocês com relação à vida do professor Ogawa. O professor Ogawa veio para o Brasil e foi morar em Registro, interior de São Paulo. Aí, como eu tinha conhecimento de judô, foi convidado para vir para São Paulo. Ele aceitou e veio morar em São Paulo. E lá em São Paulo existia a associação Ju-Kendo, que era judô e kendo. Ju-Kendo existia em todo o interior paulista, quase que toda a cidade do interior onde tinha japonês tinha a academia de judô e kendo. E o professor Ogawa fazia parte dessa comissão. E essa comissão viajava, visitava as regiões, a cidade, fazia visita, fazia demonstração, fazia, enfim, procurar melhorar o nível de judô. Numa dessas reuniões, o professor Ogawa participou de uma dessas reuniões e, quando voltou, ele pediu o afastamento dessa comissão. E ele conta que, quando ele foi para o interior e não viu nenhuma disciplina, verdadeira disciplina do judô, ele não viu, só era pessoal no dojo de chapéu, fumando. Aquilo lá ele ficou muito sentido e pediu demissão da comissão de Ju-Kendo. Ele falou assim: bom, agora eu vou fundar minha academia e eu não quero que ninguém dos meus alunos participe do treino em outra academia e nem quero aluno de fora treinando na minha academia. Isso durante 5 anos. Nesses 5 anos, eu fiz parte desses 5 anos e 5 anos depois foi quando o Japão mandou a equipe de professores graduados. Aí o professor Ogawa disse: agora sim, agora vocês vão participar e mostrar o que é verdadeiro judô. Foi quando, pela primeira vez, depois de 5 anos, o professor Ogawa botou a equipe para competir. E aí teve o primeiro campeonato pan-americano. Não estou bem certo se o pan-americano foi primeiro ou segundo. Aí teve a seletiva e tudo mais. 5 do Brasil, 4 era da Budokan. A seleção brasileira 5, 4 era da Budokan. Aí, professor Ogawa, aí está aí o resultado que eu queria. Judô com disciplina e técnica. E assim o Budokan cresceu e hoje tem muitos professores por aí espalhados pelo Brasil. Muito bacana, Sensei, essa história que a gente vê como que... poucos conhecem, sabem essa história do professor Ogawa. O porquê que ele afastou, porque o professor ficou isolado por 5 anos. Por quê? Ninguém sabia por quê, né? Poucos... O pessoal convidava o professor Ogawa: tem competição em tal lugar, não era oficial. Não vou não vou levar, não vou não. E ele veio mantendo isso aí durante 5 anos. Depois, quando voltou para valer. E Sensei, assim, o meu avô, ele foi aluno do Sensei Fukai em São Paulo. Sim, Gaia, né? Ele contava que, às vezes, o pessoal da academia dele ia treinar com os irmãos Ono, o pessoal da academia do Ono ia para a academia do Fukai ter um treino. E como que era se existia, né, uma rivalidade entre o Judô Budokan e o Judô Kodokan em São Paulo? Veja só, o Fukai, o Fukai, eu acho que já veio para o primeiro Ono, já foi antes foi, acho que junto com o Ogawa, antes que o Ogawa. Porque o Ono, na verdade, que o pessoal que vinha do Japão antigamente fazia demonstração em público, desafiando e ganhando dinheiro, né? Isso aí o professor Ogawa comentava muito. Ele condenava isso aí. O pessoal desafiava para ganhar dinheiro. E o professor Ono era um deles. Agora, o professor Fukai já foi bem depois. Então, porque o Ogawa era Budokan e o Fukai não admitia. O cara ficava dizendo: puxa, mas o Budokan não aceita como Kodokan. Não é que não aceita, né? Não era que o professor Ogawa não estava aceitando. Era o sistema de ensinamento que eu não concordava. E o Fukai ficou até meio assim, não tinha assim, muita aproximação com o professor Ogawa, Ono. E eu conheço muito bem o Fukai. Cheguei a treinar com o pessoal. A última vez que eu estive com ele foi quando ele estava na Liberdade, uma academia na Liberdade. Não sei se o avô era dessa época ou se lá em Pinheiros. Meu avô pegou a época do Clube Jaguaribe, Sensei. Jaguari? Então já foi antes do Pinheiros, né? De Pinheiros e Liberdade. De Liberdade ele foi embora para o Japão e lá morreu, faleceu. Isso. Conheci muito bem o Fukai. E em São Paulo, nessa época, tinha uma certa rivalidade entre o Judô Budokan e o Judô Kodokan? Eu não digo bem rivalidade, não havia aquela rivalidade propriamente dita, mas não se entendiam.
O Galo, Budokan, e então o pessoal dizia, não, o Galo, porque de início o professor Galo considerava judô não como um esporte, não deixava participar como um esporte, como um esporte, era como uma educativa. Então, não admitia assim, pensar só em vencer, né? Então, isso aí, justamente o pensamento do outro pessoal não era assim, então o pensamento não coincidia. Enfim, na verdade, rivalidade mesmo assim, mas não havia rivalidade, mas não se encontrava, não, quer dizer, rivalidade assim de confronto, de comparação, na verdade não existia. Só que um não aceitava um sistema, outro não. Eu lembro muito bem, eu vivi nessa época, que na época, depois o Juquendô, depois que o professor voltou, aí voltou o Juquendô também. E eu participei várias vezes de campeonato de Juquendô. Nesse Juquendô, o pessoal de Suzano, Mogi das Cruzes participava, de todo o interior paulista participava do Juquendô. Mas Fucaia, na verdade, eu nunca vi a academia do Fucaia participar do Juquendô. O Ono participava, da Tani, Sator participava, mas Fucaia eu não lembro. Mas eu lembro muito bem do Martins, que foi o campeão paulista, mas era Dogal. A Dogal passou para a Fucaia e foi campeão paulista. Martins, conhecia como Martins. Não sei se seu avô lembra dessa pessoa. Foi um destaque do judô paulista. Legal, Sensei. E como o senhor disse, a disciplina na época era uma peça essencial dentro do judô que Sensei Ogawa ensinava para vocês, né? Para mim, eu acho, para mim, eu acho que o professor Ogawa não tinha outro igual ao professor Ogawa com relação à disciplina. Eu sei que o professor Ogawa é muito enérgico da parte de disciplina, ele não dispensava, é muito rígido na parte de disciplina. Fruto dessa disciplina até rendeu ao senhor um elogio, né, por parte do Sensei Kotani. Você está sabendo dessa parte, né? Quando teve 50 da imigração japonesa, teve uma Copa Internacional que era Brasil, Japão e Argentina. Nessa Copa, eu participei representando o Brasil. E muitas lutas eu lutei com os argentinos. Argentino de 80, 90, eu tinha 61, 62 quilos. E joguei vários desses argentinos. Inclusive, na equipe tinha uma pessoa por nome de... Eu era o terceiro dan e ele também era o terceiro. O nome dele, não esqueço o nome dele, Pérez. Aí eu dei com tanta violência que ele ficou estirado no chão. Aí, no dia seguinte, eu vi o olho dele tudo roxo. Aí, Pérez disse para Nagai, eu falei, Pérez, como foi isso? Lembra como foi isso aí? Ele falou assim, Nagai, que isso foi seu joelho que pegou no meu rosto. Eu estava com o olho todo roxo. Então, nessa competição, Kotani, a pessoa chamava Kotani Hachidan, era o único oitavo dan naquela época. Aí ele me premiou, eu recebi um troféu dele como atleta de destaque mais técnico na competição. Poucos sabem desse detalhe. E é muito interessante porque, para quem não sabe, Sensei Kotani foi muito importante para o judô, né? Mundial. Representante de Kodokan, ele foi muito importante. E em 1964, existe uma matéria de jornal indicando que houve um grupo, uma equipe brasileira que foi aos Estados Unidos para uma competição. Veja só. E a equipe brasileira, o senhor fazia parte dessa equipe, né? Até 64, eu participava na categoria de Dan, campeão paulista de Shodan, de dança, Dan. Era para graduação, não tinha peso, divisão de peso, não. Inclusive, eu fui campeão paulista de lutar com pessoal de 90 quilos, 80 quilos. E em 64, eu já tinha deixado o judô. Tinha 30 anos, falei, deixei o judô. Em 1964, eu tinha deixado o judô. Aí surgiu a divisão de peso. Aí, pessoal, Nagai, agora é sua vez. É peso agora. Aí, eu treinei e participei em 64 do Campeonato Paulista. Aí, eu fui campeão paulista, lutando com Akira Ono, Manabu Kurati, Matheus Sugizaki, eu fui campeão paulista. Aí, nessa época, desse ano, era o ano olímpico, a Olimpíada em Tóquio. Aí, o pessoal dizendo, agora vai ter pré-olímpico nos Estados Unidos. A seleção brasileira vai competir lá e os classificados vão participar para a Olimpíada em Tóquio. Aí eu me animei. Aí eu falei, então agora eu vou treinar para valer. Aí fomos para os Estados Unidos, era 4 categorias.
eu, Gorosaito, Shozawa e Fujisaka. Nós éramos em 4. Fomos para os Estados Unidos, eu e Shozawa classificamos para ir para a Olimpíada 60. Voltamos para São Paulo, agora vai ter que treinar para valer. E eu e Shozawa treinando feito doido. Quando foi ver a convocação, só foi convocado Shozawa. Aí eu fiquei sem saber o porquê. Depois fiquei sabendo que por dois motivos. Um, porque eu já tinha 30 anos, Shozawa tinha 24, 25. Eu estava pela idade. Outro é contenção de despesa. Como o judô estava indo pela primeira vez, o governo achou por bem mandar um só. E eu fui cortado nessa viagem para a Olimpíada, para Tóquio. Na verdade, o real motivo do meu corte, eu não sei, mas pelo que me contaram, foi isso, a idade e contenção de despesa. E, Sensei, numa matéria que fala sobre esse assunto, também fala que o senhor foi escolhido como presidente da Associação de Faixas Pretas da Budokan, e exaltava muito o senhor como uma pessoa muito conhecida na época, né, os seus êxitos em competições. Como é que era essa história da Associação de Faixas Pretas da Budokan? Como é que ela funcionava? Budokan tinha uma associação, a Associação dos Faixas Pretas. Fazia parte só das faixas pretas. E o Gal tinha muitos faixas pretas. E eu fui presidente dessa Associação dos Faixas Pretas durante 2 anos. Uma pergunta aqui sobre o treinamento, Sensei. No seu tempo, costumava ver mais o Uchikomi ou era mais Yokusoku-Gei, com mais Randori? Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa porque naquela época não havia negócio de Uchikomi, entrava o Uchikomi, fazer o Kemi, o Uchikomi, isso não tinha nada não, já entrava direto, entrava já treinando, não tinha nada de aquecimento não tinha nada de Uchikomi não, mas o treino era para valer. Às vezes eu falo para meus filhos, eu treinava meia hora direto, não acredito. Mas eu, na verdade, não sei mesmo se era mais ou menos, mas era puxado, até a ponto de ficar o meu kimono trançado, encharcado de suor. Era puxado mesmo, o professor ia puxar para valer. Então, o treinamento era para valer. Nós tínhamos também o chamado Kangeiko. Kangeiko é treino de inverno. Hoje o pessoal faz mais 15 dias, 20 dias. Naquela época era 1 mês. Todos de segunda a sexta. Era 5:30 da manhã até 7:30 da manhã. A gente acordava e já ia treinar. Então, nós tínhamos esse treinamento todo ano, Kangeiko, 1 mês de treino de inverno. Era frio de matar. E não podia faltar, não. O professor controlava a chamada lá e olha, era muito rigoroso nesse treinamento. Na época, qual que era o seu Tokuiwaza? Eu tive várias fases. Eu comecei primeiro com o Seonage, depois eu tive a fase Tai Otoshi, depois Sasai Tsurikomiyashi, e no final, eu inclusive quando estive no estado, quando eu lutei com os argentinos, e quando em 64 nos Estados Unidos, eu fiz 9 lutas nos Estados Unidos. 3 eu joguei o Ultimata Ippon americano nos Estados Unidos, 9 países participaram. Estados Unidos era livre, então tinha americano que não acabava mais na minha categoria. Eu lembro que joguei 3 de Ippon americano. E classifiquei lá, mas infelizmente não deu nada. Agora, meu Tokuiwaza mesmo, acho que pode dizer, Seonage Ultimata. Aconteceu uma vez no Campeonato Paulista, eu joguei um cara de quase 2 metros, o nome dele era Fumio Miwa. Eu joguei de Ultimata, ele tinha quase 2 metros, joguei o Ultimata, o pessoal pergunta, mas Nagai, como foi que você jogou ele? Eu falo, olha, eu não sei explicar, eu sei que eu não tenho Ultimata e joguei, mas justamente a habilidade que eu tinha, né? Ultimata. Muito bom, a gente vê que é tudo fruto do treinamento. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é que parece que o judô mudou bastante. Qual a opinião do senhor acerca disso? Quanto o judô mudou da sua época para cá, para os tempos de hoje? Começando do começo. Na época de Kendo que eu competia, o pessoal podia agarrar a perna. E era muito... O professor Gava não admitia pegar na perna de jeito nenhum. E a gente levava desvantagem dessa parte. O professor Gava de judô não de jeito nenhum pegar na perna. E eu lembro que uma vez eu fui competir com o pessoal da TANI, Academia TANI na Jaraguá. Eles me pegaram pela... Aconteceu no Jaraguá e uma vez em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes eu estava representando o Paraná. Aí foi disputar o campeonato lá, pelo Paraná.
Jukendo no Suzano. Aí eu ganhei do José Roberto, que era um destaque de lá, e enfim, eu fui eliminando. Quando foi da semifinal, o cara me puxou, pegou pela perna e me derrubou. Eu perdi essa luta, porque foi agarrado pela perna. Então, no Jukendo também, uma vez contra a Academia Tani, aí competindo, eu perdi uma luta, justamente agarrando na perna, porque o pessoal do Gal, ninguém fazia isso. A gente não esperava. E quando menos espera, chega, agarrava a perna e derrubava. Então, isso aí foi, quer dizer, depois disso, houve regulamento que eu não podia mais pegar na perna. Então, essa mudança, para mim, eu acho que foi muito boa. Outras mudanças, várias mudanças. Por exemplo, inicialmente, o comprimento era ajoelhado, e depois passou do comprimento em pé. Esses pequenos detalhes, vários detalhes foram modificados. Bom, com relação ao Koká e o Ko, isso aí já é recente. Outra coisa, na época, os árbitros tinham que dizer a pontuação e o nome da técnica. Se desse Ipom, ele tinha que dizer Ipom e o nome da técnica foi Ipom. Não era fácil arbitrar também. Enfim, são várias modificações, pequenos detalhes que a gente hoje já passa a ser despercebido. E na sua época, Sensei, a gente vê que hoje em dia até o ano passado eles estavam dando um tempo maior para o Neuazá. Na sua época, o Neuazá era bem treinado também? Era. O pessoal do Tani, além de pegar na perna, a especialidade deles era no chão. E o professor Gawa não era muito de chão, treinava o chão também, mas não era tanto assim, ele dava ênfase mais a parte em pé. Então, às vezes, o pessoal do Gawa perdia, levava desvantagem nessa parte. Eu lembro muito bem que depois que eu perdi um campeonato imobilizado, eu passei a treinar para valer. Tanto é que eu cheguei a ganhar em campeonato, em final da equipe contra a Tânia, eu ganhei imobilizando o adversário da Tânia. Quer dizer, aí superamos toda essa dificuldade que a gente tinha. Sensei, uma coisa que eu vejo que tem sido deixado um pouco de lado no judô é o Goshin Jutsu. O senhor chegou a treinar, chegou a ter um bom contato com o Goshin Jutsu ou não? Olha só, eu, como professor Gawa, fiz o Jiu-Jitsu, o estilo do Gawa é Kashiwa Shin-Ryu. Kashiwa Shin-Ryu tinha 5 séries. Peraí, como que é? Se eu lembro. Ixi, deu um branco agora. Mas o Jiu-Jitsu ia ser 4 séries. Cada série tinha mais ou menos... A primeira série tinha 12, a segunda também tinha uns 12, a terceira tinha 20 e pouco, a quarta, o último, que era Nageste, a série Nageste, que era quase 50. Então, eu não cheguei a completar toda essa série de Jiu-Jitsu. Agora, na parte de Nage no Kata, Kata no Goshin Jiu-Jitsu, Kime no Kata, eu fiz com o professor Kihara, que até então... Antes, poucos professores sabiam kata. Professor Kihara, não sei se você está sabendo, Yoshio Kihara, que veio do Japão, ele foi que introduziu na no kata, Kime no Kata, que ele trouxe do Japão esses kata, e eu treinei com ele durante muito tempo. Então, eu fiz todos esses kata com ele. Kihara foi bem importante na introdução do kata, né, Sensei, aqui no... Com certeza. Eu acho que foi o principal. Sensei, e indo já mais para a sua chegada ao Recife, como é que foi então essa formação da associação? E houveram muitas dificuldades nesse processo de então saindo de São Paulo, toda essa sua viagem até a fixação aí? E como é que foi esse início então do seu desenvolvimento de judô, já chegando ao Recife? Eu vim para Recife não com o intuito de ensinar judô, treinar judô. Eu vim me transferir como funcionário público federal. Aí, na promessa da minha mulher, que eu não ia mais se envolver com judô. Mas, infelizmente, foi o destino, acabei me envolvendo. E quando cheguei aqui, o pessoal não sabia o que é Nage no Kata. O pessoal pegava faixa preta, assim, por questão de competir, ganhou faixa preta. E assim, quando cheguei aqui... Inclusive, eu recebi vários desafios, porque eu era pequeno e o pessoal falava, esse japonês eu derrubo. Eu vou contar esse desafio primeiro, depois eu vou entrar na parte do... Teve uma vez, veio um rapaz de São Paulo, da Academia ONU, eu já fazia 2, 3 anos que estava aqui em Recife. Aí ele foi na minha academia, chegou lá, falou com minha esposa,
que hora o treino de judô aqui? É à noite, depois das 18 horas tem uma criança, depois é adulto. Aí ele falou assim, eu venho mais tarde assistir o treino. Aí eu estava dando aula e chegou. Um rapaz de uns 25, 26 anos, rapazote, ele chegou, professor, tudo bom, tudo bom. Eu queria dar um treino aqui, pode, vai buscar que manda, tem uma turma aqui adulto para treinar com você. Mas não, ele não esperou a hora do adulto. Quando estava dando aula para criança, ele chegou. Mas quando ele chegou trazendo umas 10 pessoas, amigo, parente, sei lá. Eu pensei, quando ele chegou de kimono, com tudo aquilo para assistir o treino, eu pensei, meu Deus, esse cara com certeza deve ter dito, vou lá dar uma surra no japonês lá embaixo. Pensei assim. Aí eu falei assim, bom, eu estava dando aula para criança, ele falou, treina com aquele menino faixa laranja ali. Ele falou assim, não, eu quero treinar com o senhor. Falei, então espera aí, para aí. Mandei parar o treino e falei, vamos lá. Acho que eu dei uns 10 senhores seguidos, mas seguido. Não dei chance dele na pluma pegar, eu dei uns 10 senhores nele. Aí ele falou, para. Pedi para parar. Aí ele pegou. Eu falei assim, boa noite, tem um treino dos adultos? Aí você vem à noite, porque não apareceu mais. Eu tenho quase certeza que ele deve ter saído e dizer assim, vamos lá assistir um treino que eu vou dar um cacete no professor lá embaixo. Com certeza deve ter pensado assim. Era para o aluno do professor Ono de São Paulo. Eu ainda estava em forma, peguei, quando chegou, eu falei assim, não quero lutar com o senhor. Eu falei, então vamos. Aí não teve... Esse é um atrás do outro. E outra coisa mais... fora esse desafio, eu tive vários. Teve um cara de karatê que me desafiou, dizendo para mim, o senhor ensina judô? Eu falei, ensino judô, sim. Judô não é comigo, agarra não é comigo, não. Comigo é na porrada, ele disse. Falei, mas depende, porque o judô também tem lá, tem um azar. Aí ele pegou e falou assim, então vamos ver. Ele pegou relógio, tirou o relógio, tirou do caminho, tirou o paletó e subiu no tatame. Que bom, ele estava de gravata e paletó. Aí foi subir um tatame. Aí pegou, pensei, esse cara vai querer me dar um murro. Eu pensei, né? Mas não, ele chegou e me agarrou pela frente. Agarrou pela frente, eu peguei, botei a mão na cabeça, eu empurrei a cabeça, toquei a cabeça no chão, de maneira que ele foi de rosto no chão. Aí levantou, falou assim, aí pensei, esse cara vai me atacar por trás, veio por trás. Eu pensei, esse cara vai me atacar por trás. Agora o meu medo era dar um murro, né? Mas na verdade ele só queria me agarrar. Aí chegou, me agarrou, deu uma gravata, mas deu certinho minha perna com a perna dele. Peguei, travei a perna dele e bateu. Falei assim, agora eu falei para ele, agora você sabe karatê, eu sei judô, eu sei arte azar. Agora você venha para valer. Eu estou aqui, eu vou também, você vem, mas você de karatê, eu de arte, mas venha para valer. Aí não aceitou, não. Não, professor, chega. Assim, vários casos de desafio eu tive. Felizmente, superei todas elas. Voltando com relação à Federação Pernambucana, como eu falei, quando eu cheguei aqui, tinha uma meia dúzia de faixa preta, mas ninguém sabia no que eu estava. Aí eu comecei a fazer agora, a partir de agora, para a faixa preta, isso dentro da federação. Era a Federação de Pugilismo, passamos para a Federação de Pugiludô também. Aí eu falei, a partir de agora, todos os candidatos à faixa preta vai ter que fazer o curso de Nage no Kata. E depois nós fizemos o Kata no Kata, mas Nage no Kata eu cobrei de todos eles. Teria que fazer o curso e para promoção à faixa preta. Daí comecei a regularizar e Nage no Kata foi admitido a partir daí foi cobrado Nage no Kata para exame de faixa. Muito bom, Sensei. E é importante falar também que hoje em dia o senhor tem filhos, né, e netos que levam o legado do seu judô para frente, né, dentro da associação. Pois é, muita luta. Hoje, por exemplo, eu considero realizado porque os meus filhos e meus netos estão dando continuidade ao meu trabalho. E assim, a associação Nagai, o nome Nagai está sendo levado. Então, Sensei, queria agradecer muito o senhor por ter aceitado participar do Budocast. Muito obrigado mesmo, foi uma honra ter o senhor aqui, principalmente para conhecer um pouco mais desses detalhes da sua história e dessa sua trajetória no judô. Muito obrigado. Obrigado. Eu é que agradeço por essa oportunidade de esclarecer alguns detalhes, alguns pontos que pouco eu conhecia, pouco eu sabia. Acho que você vai ter a oportunidade de transmitir esses pequenos detalhes para o pessoal, né? Eu agradeço e desejo um sucesso. Muito obrigado. Eu vou aproveitar para agradecer também, Sensei, o tempo que o senhor dispôs para a gente, sobre as histórias que o senhor contou.
Agradecer o Silvio também, que foi quem fez a gente chegar até o Sensei Tadao Nagai. Falar para o pessoal para prestar bastante atenção, porque Sensei Nagai é uma lenda viva do judô nacional e é de grande importância isso tudo que ele falou aqui hoje, para a gente entender as nossas raízes dentro do judô brasileiro. Tá? Muito obrigado. Ficamos por aqui com mais um Budocast. Obrigado por ter nos escutado até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Agora tem também Twitter. E você pode também mandar e-mail para budocast@gmail.com. Então ficamos por aqui e até a próxima.